Boa noite a todos. Hoje é dia de ceia do Senhor. Dia de ceia do Senhor é sempre um dia, para mim particularmente, muito alegre, porque a ceia do Senhor nos fala de verdades eternas, verdades de vitória, porque o nosso Senhor, Ele veio a este mundo, nasceu, viveu, sofreu, foi humilhado, caluniado, cansou-se, sangrou, sentiu fome e sede, morreu, mas ao fim Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós cantamos, porque Ele está vivo, né? Nós enfrentamos o amanhã. Nós não sabemos o que o amanhã nos trará. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo minuto. A grande verdade é que nós não sabemos. Isso muitas vezes gera perplexidade, gera ansiedade no coração das pessoas. A gente vive hoje numa sociedade muito ansiosa, por uma série de motivos, uma série de problemas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso tem gerado, alguém disse, eu citei isso aqui outro dia, que essa geração nossa é a geração do cansaço. A gente vê as pessoas muito cansadas emocionalmente mesmo, cansadas espiritualmente. Mas aí eu lembro que Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Veja, se vocês estão cansados, venham a mim, diz Jesus Cristo, e vocês encontrarão descanso. Este é o convite perene do Evangelho. Venha a Jesus Cristo, lance sobre Ele o seu fardo, né? Lance sobre Ele a sua dor, as suas preocupações, os seus problemas. É importante frisar que, tornando-se um cristão, os seus problemas não somem miraculosamente. Não quer dizer que você não terá mais problemas. Não, você os terá, você os continuará enfrentando, mas de uma nova perspectiva. A grande questão não é o que nos acontece, é a forma como lidamos com aquilo que nos acontece. E aí nós cantamos que enfrentamos o amanhã, porque o amanhã pode me trazer o que for. O meu Deus já está lá, porque Ele também é o Deus do amanhã. Eu quero convidar você a ler um texto muito interessante. É o meu? Não? Quero convidar você a ler um texto muito interessante comigo nesta noite. É no livro de Levítico. Eu falo que o livro de Levítico é um livro lindo, né? Tem muitos ensinamentos ali, embora muita gente não goste. Ah, não, é muito difícil e tal, mas há coisas importantíssimas ali. Eu quero compartilhar com você no capítulo 10, versículos de 1 a 3, Levítico 10, de 1 a 3, enquanto nos preparamos para nos aproximarmos da mesa do Senhor e celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim, ó, vou ler naquela tradução ali: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Até aqui a palavra do Senhor. Arão tinha 4 filhos. Arão é o sumo sacerdote, ele é o irmão mais velho de Moisés, e ele tem 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pela determinação do próprio Deus, ao estabelecer o sacerdócio araônico, o próximo sacerdote, sumo sacerdote, seria Nadab. Esta era uma função que era passada de pai para filho e sempre para o filho mais velho. Então, Nadab seria o próximo filho, o próximo sumo sacerdote. Ele era o mais velho, né? O segundo, depois dele, era Abiú, e o terceiro, Eleazar, e o quarto, Itamar, que não são citados nesta história, porque apenas Nadab e Abiú cometem este grande erro. Eles vão diante do altar do Senhor, e era função dos sacerdotes, do sumo sacerdote e também dos sacerdotes, oferecer o fogo diante do Senhor. O que é oferecer o fogo? Os sacrifícios que eram colocados ali, os holocaustos que eram oferecidos diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho. O que é exatamente esse fogo estranho? Alguma coisa que Deus não ordenou. Na verdade, a Bíblia não desce a detalhes para dizer para você e para mim exatamente o que aconteceu. Qual foi o tipo de oferta que eles colocaram ali que desagradou a Deus. Fato é que algo que eles fizeram desagradou profundamente a Deus. E então saiu fogo do altar e eles morreram ali diante do Senhor. Agora entenda uma coisa importante.
Quando diz que eles foram consumidos, não significa que eles foram totalmente destruídos pelo fogo. O que aconteceu com eles não é o que acontecia com as ofertas do holocausto. O holocausto era consumido até o fim, queimado até o fim, e então só sobravam as cinzas. Não, eles morrem ali, mas na verdade é um fogo que veio da própria presença do Senhor. É importante você entender isso para a nossa meditação no texto nessa noite, porque veja, eles foram consumidos ali, mas as suas roupas não foram queimadas. Então não foi um fogo comum, é o fogo da glória do Senhor. Pastor, como é que você sabe que não foi queimada a roupa dele? Diz ali assim, está aqui, chegai, versículo 4, e Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Perceba que eles não foram consumidos até que virassem cinzas. O texto continua. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então veja, eles foram levados nas suas próprias roupas. O que consumiu Nadab e Abiú? A glória do Senhor. Se você voltar um pouco lá na sua Bíblia, no capítulo 33 do livro de Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 33, você vai ver o momento em que Moisés pede a Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. Então é dito a Moisés, Deus fala para ele, olha, eu vou colocar você na fenda de uma rocha, vou cobrir com a minha mão e vou passar, e depois que eu passar, você me verá pelas costas, porque nenhum homem pode contemplar a minha glória e viver. Então, eu quero que você entenda isso. O que matou aqueles homens foi o fato deles se aproximarem de Deus de forma errada. Foi o fato deles zombarem de Deus. Foi o fato deles não levarem Deus a sério. Isso é o fogo estranho. Hoje nós vamos celebrar a ceia. No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, literalmente está gracejando com o sacrifício que o Senhor fez. Então, há um paralelo aqui entre esse texto de Levítico e o texto que Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai falar a respeito da ceia. Mas esse texto, conquanto curto, ele traz algumas lições, um punhado de lições interessantes para nossas vidas, e eu quero compartilhar com você para a gente meditar junto. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção, antes de pensar nas lições propriamente ditas, é que o versículo 3, se você puder voltar ali, por favor, volta lá no versículo 3, diz assim, disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. No hebraico, estas palavras são exatamente as mesmas. Santificado e glorificado significam a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 é porque Ele é separado dos pecadores. Santo é aquele que é separado, é diferente, que não há como confundir, não há como misturar. Por isso, em várias vezes, mesmo no livro de Levítico, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Separem-se do mundo, não no sentido de não falar com as pessoas, não no sentido de acharem que são melhores do que as pessoas, não no sentido de tratarem as pessoas olhando-as de cima, porque isso é completamente avesso a tudo que a Bíblia diz, mas é separar-se das práticas do mundo. Quando João diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus. Neste sentido, a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Santificar-se é separar-se, mas santificar-se também é glorificar-se. De que maneira o homem se glorifica? À medida em que tanto mais ele se aproxima de Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vamos sendo santificados, vamos sendo glorificados. E o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós, com a face descoberta, somos transformados de... Fala glória em glória. Somos transformados de... É isso, eu sabia que você sabia. Somos transformados de glória em glória. Vamos sendo santificados, vamos nos aproximando do Senhor, vamos sendo glorificados, até que chegará o dia em que o contemplaremos face a face. O apóstolo João também diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós o veremos, seremos semelhantes a Ele. Entenda de uma vez por todas, você que é um cristão,
você está sendo preparado para ver a Deus. Você crê nisso? Crê ou não crê? Crê. Você está sendo preparado para contemplar ao Senhor. Está sendo preparado para desfrutar da presença do Senhor para todo sempre. O melhor do céu não é que não haverá mais dificuldades, isso vai ser muito bom. O melhor do céu é que não é que não haverão mais doenças, isso também será maravilhoso. O melhor do céu não é que estaremos no descanso eterno das nossas almas, não é que ficaremos ociosos, sentados na nuvem com a perninha balançando, tocando lira, igual na revista do Chico Bento. Não, não é isso. O melhor do céu é que nós estaremos descansando, mas descansando, desfrutando da companhia do Senhor. O céu só é céu, porque o Senhor está lá. E céu é uma palavra que significa delícia. E é uma delícia, um deliciar-se espiritualmente na presença do Senhor. Então, há duas formas em que Deus glorifica ou santifica o seu nome. O nome de Deus é santificado de duas formas. Em primeiro lugar, ele pode ser santificado e deve ser santificado pelo seu próprio povo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo vai dizer que nós temos que estar prontos para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a esperança que há em nós. E veja, antes, santificai ao Senhor, e estai preparados para responderdes com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a esperança, a razão da esperança que há em vós. Quando você testemunha, quando você fala da sua fé, quando você diz por que você crê em Deus, quando você diz o porquê de você estar na igreja, quando você declara a sua confiança, a sua dependência, o seu amor a Deus, você está santificando o nome do Senhor. Mas o nome do Senhor também é santificado por Ele mesmo. Ele diz, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, serei glorificado. E foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles se aproximaram de forma indigna, sem levar em consideração quem Deus é. E por isso Deus santificou, separou, glorificou, elevou o seu nome diante de todo o povo de Israel. Quais são as lições, então, que a gente pode tirar aqui? Em primeiro lugar, primeira lição, na adoração a Deus, não se deve oferecer a Ele nada além daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Veja, o texto diz no versículo 1, por favor, pode voltar lá no versículo 1, Nadab e Abiú tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, citando Isaías capítulo 29, Jesus Cristo diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eles ficam ensinando, estou parafraseando, uns aos outros doutrinas que são preceitos de homens. Não é aquilo que Deus ensinou, não é aquilo que Deus estabeleceu, mas é aquilo que os homens criaram ao seu bel prazer. No capítulo 1 da Epístola aos Romanos, o apóstolo vai dizer exatamente isso, que os homens trocaram a adoração a Deus pela imagem de aves e répteis e animais, e seja lá o que for, e não adoraram a Deus nem lhe deram glória, inculcando-se por sábios ou considerando-se sábios, tornaram-se loucos e adoraram a criatura antes do Criador. Então veja, para nos aproximarmos do Senhor, para adorarmos a Ele, temos que oferecer a Ele apenas aquilo que Ele mesmo estabeleceu, sem inventarmos os nossos próprios desejos, sem colocarmos no nosso culto aquilo que nós achamos que deve ser bom. Queremos inventar, queremos nos aproximar de Deus nos nossos próprios termos, mas não pode ser assim, precisamos fazê-lo nos termos do próprio Deus. Na segunda lição que eu quero destacar, e eu quero ser rápido, porque há um punhado delas aqui, mas nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a segunda coisa que eu quero dizer é que na adoração a Deus, Ele insiste em coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes. Se você for lá no capítulo 32 do livro de Números, você vai ver que um homem saiu para catar lenha num dia de sábado. Ele foi apedrejado por isso. Isso pode parecer estranho, pode parecer arbitrário, pode parecer radical demais, mas na verdade Deus havia dito que no sábado eles não deveriam realizar nenhum tipo de trabalho. Eles deveriam se voltar para o culto a Deus. Então Deus insiste nestes detalhes. Veja, nós temos que adorar a Deus nos termos
que Ele mesmo estabelece, e não nos termos que nós queremos estabelecer. Eu falei em Números 32, perdão, em Números capítulo 15, não é 32, desculpa, João, que está anotando aí, rabisca aí, é Números capítulo 15, não é 32. Deus insiste também quando, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 6, né, olharam dentro da arca, os homens de Bet-Semes, a cidade de Bet-Semes, quando a arca chega lá, eles olharam dentro da arca e foram consumidos da mesma maneira que Nadab e Abiú, porque a arca, e dentro da arca estavam ali as tábuas da lei, e que representavam e onde se manifestava a Shekinah, a glória de Deus. Aqueles homens quiseram contemplar a glória de Deus sem a cobertura da tampa da arca, que se chamava propiciatório, e esta cobertura que impedia os homens de serem consumidos pela presença, pela glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar, literalmente, semanticamente, significa cobrir. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo como que cobre a glória de Deus para que nós não a contemplemos na sua totalidade, porque morreríamos. Então, veja, quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele vem na forma humana, porque nós não poderíamos olhar para a glória de Deus. E ele é a propiciação também no sentido de que sobre aquela tampa da arca, os sacrifícios eram oferecidos, e aí o outro significado de propiciar é tornar favorável. Deus se tornava propício, favorável ao homem, e através de Jesus Cristo, Deus se torna propício a nós. Os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e foram consumidos, porque não quiseram olhar através da tampa do propiciatório. Há muita gente hoje que sofre da teologia dos betsemitas. Querem se aproximar de Deus sem a mediação de Jesus. Ah, não, pastor, o importante é confiar em Deus, eu confio em Deus, eu tenho muita fé, né? O importante é andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não é isso? Eu costumo dizer que tomar café eu vou, café não costuma falhar, porque toma café e fica animado. Mas veja, o que acontece é que não é importante apenas ter fé em Deus, é preciso a propiciação, porque aqueles que olharam para dentro da arca foram consumidos. Deus insiste também, lá no capítulo 6 de 2 Samuel, quando Davi vai transportar a arca para Jerusalém, Uzá e Aiô eram os dois homens que iam tocando, né, os bois que iam levando a arca, o carro onde estava a arca, e quando os bois tropeçaram na eira de Nacon, os bois tropeçaram, o carro se inclinou, a arca parecia que ia cair, Uzá tocou na arca e foi consumido. Porque o homem não pode tocar em Deus sem a mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, na adoração a Deus, ele insiste em coisas pequenas. Há uma terceira lição nesse texto curto que nós lemos, é que não existem privilégios nem posições entre os homens que possam impedi-los, que consigam evitar, consigam protegê-los da correção de Deus. Nadab e Abiú eram da família de Arão, eles eram filhos do sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, eles tinham uma função especial, eles eram homens respeitados, eles tinham uma posição de destaque no meio do povo de Israel. Mas quando pecaram, Deus os castigou. No mundo em que vivemos, irmãos, parece que muitas vezes os grandes, os ricos, os poderosos, eles nunca são penalizados. A gente fica com essa sensação. A gente vê as notícias no rádio, na internet, seja lá onde for, e a gente fica pensando e se perguntando quando é que alguém vai pagar por isso? Quando é que alguém vai ser responsabilizado por essas coisas? E ficamos sempre com aquela sensação de que aqueles que podem mais choram menos, mas com Deus não é assim. Não existem privilégios especiais diante de Deus. Todos compareceremos diante do Senhor, sejamos ricos ou pobres, famosos ou anônimos, muito cultos ou com pouca cultura ou com cultura nenhuma, não existem posições nem privilégios que possam proteger os homens de comparecer diante de Deus para que sejam corrigidos. Há uma outra lição aqui, a quarta, é que quanto maior é a importância ou o cargo das pessoas, maior é a responsabilidade e mais severa será a punição. Isso é assim em todos os lugares. Aqueles homens, eles eram o quê? Como eu disse, sacerdotes, tinham uma posição de destaque, por isso a cobrança sobre eles foi muito grande. A quem muito é dado, muito é pedido.
Um exemplo clássico disso é que se você trabalha numa empresa, pode ser uma empresa muito grande, mas se você tem um cargo mais baixo, com um salário menor, quando dá sexta-feira, você faz o quê? Você vai para a sua casa, esquece do trabalho e não quer nem saber daquilo até segunda-feira. Mas se você tem um cargo de direção, você tem carro da empresa, você tem bônus, participação nos lucros, e você ganha prêmios, e você tem um apartamento funcional onde você mora, e você tem uma série de regalias, e o seu salário é muito alto, qualquer problema que acontecer, você pode estar de férias no Nepal, alguém vai mandar buscar você, e você tem que voltar, porque você é pago para isso. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Aqueles homens tinham uma posição de destaque diante de Deus. Por isso a Bíblia diz, não queirais muitos de vós ser mestres, porque sofreremos mais duro juízo. Às vezes eu fico pensando, tem gente que gosta, não, eu quero estar na frente, eu quero ser líder, eu quero... Irmãos, eu tenho medo de ser pastor, porque a minha responsabilidade é grande, e eu serei cobrado de uma forma muito grande. Isso tem inquietado muitas vezes o meu coração, quando eu penso na responsabilidade que eu tenho de subir a este púlpito, abrir a palavra de Deus e ensiná-la para vocês, porque eu serei cobrado se eu fizer de maneira errada, eu serei cobrado se eu fizer de maneira negligente, eu serei cobrado se induzir qualquer um de vocês ao erro, ao pecado, o Senhor me cobrará. E por isso, muitas vezes, como eu já disse para os irmãos, às vezes eu fico pensando, quanto será que custa um carrinho de pipoca? Eu vou ser pipoqueiro, porque é mais tranquilo. Eu vou ficar parado na porta do Polo 1 em Madureira, né? 25 mil pessoas por minuto passam ali, eu só fico ali, ó. Salva doce. Quer leite condensado? Quer bacon? Olha que maravilha! Mas não, a quem muito é dado, muito é cobrado, e muitas vezes Deus nos coloca em posições nas quais nós temos responsabilidades a prestar ao Senhor. E nós precisamos lidar com essas coisas com muita seriedade diante de Deus. Deus nos dá privilégios espirituais, mesmo que você não seja pastor, mesmo que você não seja um professor da escola dominical, que você não seja um ministro de música, que você não seja um líder de ministério, não importa, a você foi dada uma bênção, um privilégio tremendo, que é o Evangelho, e você tem a responsabilidade, e você prestará contas da sua vida, da sua mordomia diante do Senhor. Nadab e Abiú não levaram estas coisas a sério e por isso sofreram. Mas há uma quinta lição nesse texto. É propósito de Deus que reconheçamos a sua vontade, mesmo das declarações que não são explícitas na sua palavra. Deixa eu tentar explicar isso. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é o de princípios e preceitos. Se você está dirigindo o seu carro numa estrada e ali está escrito assim, velocidade máxima 100 km por hora, não importa o carro que você tem. Se você tem um Fusca, a velocidade máxima é 100 km por hora. Se você tem um Prisma 2009 tinindo igual o meu, a velocidade máxima é 100 km por hora. Se você tem um Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini, aquele Bugatti Chiron que anda 420 por hora, não sei para que isso, né? Mas você tem um carro desse, a velocidade máxima é 100 km por hora. Isto é um preceito, isso não muda. Não importa se está chovendo, se não está chovendo, se é dia, se é noite, se o seu carro tem estabilidade ou se o seu carro não tem estabilidade. A ordem é que você não pode ultrapassar os 100 km por hora. E a Bíblia tem preceitos. Quando a Bíblia diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não andarás feito mexeriqueiro, Levítico 19:16, não andarás feito mexeriqueiro no meio do teu povo. São preceitos, não vão mudar. Mas existem princípios. Se você está na mesma estrada e naquela estrada há uma placa indicando dirija com atenção, isso aí vai variar de acordo com a situação. Se você tem um carro potente, um carro novo, um carro com motor muito forte, com muita estabilidade, você pode entrar numa curva a 100 por hora e ele não vai derrapar. Se você tem um carro menor, um carro mais fraco, você tem que entrar na curva com mais cuidado, porque você pode derrapar e sofrer um acidente.
Se é dia, a sua atenção é uma. Se é noite, a sua atenção é outra. Se não está chovendo, a pista está seca, a sua atenção é uma. Se a pista está molhada, a sua atenção é outra. Dirija com atenção. Isto é um princípio. A Bíblia diz, a Bíblia tem princípios que precisam ser seguidos. E é aí que muita gente boa tropeça. Porque a Bíblia diz, por exemplo, o homem não usará roupa de mulher, a mulher não usará roupa de homem. Mas isto varia de época para época, isto varia de lugar para lugar. Se nós estivéssemos num país muçulmano, as mulheres todas aqui teriam que usar burca. Porque lá não pode, a mulher não tem o direito de usar a roupa diferente. Ela tem que se vestir daquela forma, se ela é uma praticante da religião, do islamismo. Há tempos atrás, as mulheres não usavam calça comprida, porque calça comprida era roupa de homem, hoje isso já mudou. As calças compridas hoje, inclusive, são diferentes, o corte masculino é um, o corte feminino é outro, são princípios. E nós precisamos estar atentos para estes princípios. A Bíblia não diz que fazer tatuagem é pecado. Calma, jovens, não se animem, não saiam daqui correndo, vou lá para o shopping agora. Não é disso que eu estou falando. É bom que está gravado, porque depois vai dizer que eu disse. Não, eu não disse. A Bíblia diz que fazer tatuagem é pecado? Não, ela não diz. Mas a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado para não causar escândalo para ninguém. Na vida cristã, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas que em si mesmas não são pecado, mas que dão mau testemunho. O apóstolo Paulo diz, se comer carne escandaliza o meu irmão, o que eu faço? Como escondido. Não, nunca mais eu como carne. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão, seguir os princípios, e é propósito de Deus que todos conheçamos a sua vontade, mesmo das declarações que não estão explícitas na sua palavra. Nadab e Abiú tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, colocaram incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Não é que Deus disse, não faça isto. Deus também não disse, faça aquilo. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. E é aí que muita gente tropeça e sofre as consequências da sua vida. Mas uma sexta lição é que com algumas pessoas, em alguns casos, Deus aplica logo o seu juízo. Nadab e Abiú morreram imediatamente. E aí eu escrevi assim, pode acontecer de ele poupar outros por longo tempo, mas com respeito a você, talvez ele diga, você não terá outra oportunidade. Pode acontecer de Deus poupar outros por um longo tempo, mas talvez com você ele diga que você não terá outra oportunidade. Quando é que chega o momento do ajuste de contas? Só o Senhor sabe, e nós precisamos estar preparados, porque pode ser que haja apenas um passo entre nós e a eternidade, e nós estaremos diante do Criador para prestar contas da nossa vida. Mas ainda mais uma lição, ou duas. Em sétimo lugar, eu botei aqui que, embora Deus considere a vida humana preciosa, ela não é tão preciosa quanto a sua glória. Embora Deus considere a vida humana preciosa, ela não é tão preciosa quanto a sua glória. Nós pensamos muito em termos da vida do homem, o direito à vida, condições de vida, melhorias de vida, qualidade de vida, sim, tudo isso é muito importante, mas e a glória do Senhor? Se nós somos crentes, a nossa principal preocupação tem que ser a glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, nós não podemos esquecer que a glória do Senhor tem que vir em primeiro lugar. Tozer, ele faz uma oração quando ele diz, Deus, glorifica-te a ti mesmo, a minha custa. Eu não imporei limites, não estabelecerei condições. Faze tu, Deus, o que quiseres, eu arcarei com a conta. Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Será que teríamos coragem de hoje à noite, na hora de dormir, depois de chegar na sua casa e na hora que você vai para o seu descanso, você falar, Senhor, glorifica-te a ti mesmo, a minha custa. Não quero estabelecer limites nem condições, faça o que quiseres fazer, e eu arcarei com o preço. A glória do Senhor, ela vale mais do que a sua, a minha, ou qualquer outra vida. Por mais que Deus tenha
prazer na vida humana. É pela misericórdia dele que nós não fomos ainda consumidos por causa da sua glória. Então devemos ser gratos. Porque Nadab e Abiú não tiveram essa oportunidade. Mas Deus a tem dado a você e a mim, porque estamos aqui ainda. E quantas vezes nós já fizemos algo que ofendeu ou desmereceu a glória do Senhor? Mas ainda estamos aqui. Então sejamos gratos. Mas para acabar, a honra maior que Deus pretende para o seu nome é que ele seja declarado santo. Então, versículo 3, por favor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O que mais Deus quer com relação ao seu nome é que ele seja declarado santo. Pai nosso que está nos céus, glorificado seja o teu nome. Glorificado e santificado são a mesma palavra. Não é isso? É a primeira petição do Pai Nosso, é que o nome de Deus seja glorificado, é que o nome de Deus seja santificado. Antes de pedir qualquer coisa, até mesmo pelo pão nosso de cada dia, ele pede: Senhor, que o teu nome seja glorificado, santificado. Veja que quando os serafins, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando ele tem aquela visão dos serafins no templo, os anjos, Deus ele tem vários atributos, e os serafins eles voavam e eles não cantavam onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor dos exércitos, glorioso, glorioso, glorioso é o Senhor dos exércitos, não é? Forte, forte, forte é o Senhor dos exércitos, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor dos exércitos. Não, os serafins diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí eles completam: toda a terra está cheia da sua glória, porque santidade e glória são a mesma coisa. Percebe isso? Nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Nós vamos celebrar algo que é tremendo. É uma prova de amor incondicional, imensurável, inexplicável, incompreensível. E é bom que seja assim. Eu fico feliz quando eu começo a pensar em Deus, nas coisas que Deus faz, em quem Deus é, naquilo que Deus diz na sua palavra, e às vezes eu olho e eu falo: Senhor, eu não entendo isso, e eu digo: Senhor, muito obrigado porque eu não entendo, porque se eu entendesse tudo, eu seria maior do que Deus. Ninguém pode explicar plenamente Deus, porque senão, se alguém fizesse isso, seria maior do que Deus, e seria Deus no lugar dele. Eu não posso explicar plenamente. O menor não explica o maior. Em Deuteronômio capítulo 29, Deus declara que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para cumprirmos para sempre todas as palavras desta lei. E nós não cumprimos, nem as reveladas, então deixa as ocultas com Deus. O que você e eu precisamos fazer é nos aproximarmos do Senhor nos moldes que Ele criou, nos termos que Ele estabeleceu. Nós convidamos a participar da ceia do Senhor nesta noite, você que é crente em Cristo Jesus. Não é você que acredita que Ele existe, é ser crente nele, é ser um servo dele, é amá-lo acima de todas as coisas. Você ama a Cristo verdadeiramente? Ele é o seu último pensamento antes de dormir, o primeiro ao acordar? Você pensa nele durante o dia, nas coisas que você faz, que você fala, que você pensa, onde você vai? Você se preocupa e se pergunta: será que isso agrada ou desagrada ao Senhor? Se você não faz isto, não importa a sua declaração verbal, você é um ateu prático. Pode até dizer que não, porque tem aqueles que dizem: sim, eu sou um ateu, mas há muitos que não dizem ser, mas vivem um ateísmo prático. Porque, na verdade, o que você faz fala tão alto que ninguém consegue escutar o que você diz. As nossas atitudes falam muito mais a respeito de quem nós somos do que as nossas próprias palavras. Aquilo que eu faço vai demonstrar quem eu sou. A maneira como eu me comporto vai mostrar a minha fé, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. E eu sei que este mundo, eu acredito quando a Bíblia diz, através do profeta Abacuque, por exemplo, que vem do Senhor que as nações trabalhem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Eu creio nisto. Tudo isso está destinado a acabar. Não é menosprezar este mundo é maravilhoso. Este mundo é lindo porque foi Deus quem o fez.
Se ele não está melhor, a culpa é nossa. Se ele está ruim, é porque nós estamos estragando tudo. Este mundo é maravilhoso, nós vemos o avanço da ciência e cada vez que eu vejo essas coisas eu digo, bendito seja Deus que deu tal sabedoria aos filhos dos homens. Não me canso de me espantar com o avanço da tecnologia, da ciência, do entendimento que Deus dá aos homens, da capacidade, da medicina, da biomedicina, da engenharia, de tudo, da computação. O computador é um negócio incompreensível para mim. Se quando eu era criança, se quando eu tinha 14 anos, eu não sou tão velho assim. Tenho 52 anos, quase 53, mas se quando eu tinha 14 anos, alguém dissesse para mim que um dia eu ia pegar um aparelhinho e ia ver a pessoa lá do outro lado do mundo falando comigo, eu diria, isso é filme de Jornada nas Estrelas. Isso é ficção científica. Isso, essa garotada hoje aí não sabe nem do que eu estou falando. Quando a gente pegava o telefone e fazia 9, 7, eles não sabem nem o que é isso. Outro dia eu mostrei uma ficha de telefone para o adolescente e ele falou, o que é isso? Eu falei, herege, isso era o que me fazia ficar 2 horas na fila, esperando para poder falar com alguém. É a tecnologia, isso é maravilhoso, isso é fantástico, este mundo é lindo, a gente não pode desprezar isso. Deus tem nos dado oportunidades com as quais os nossos avós nem sonharam. Mas tudo isso vai acabar. E quando tudo isso passar, há uma música que diz, e quando tudo se acabar, estarei seguro, porque eu sei, Ele me ama. Quando nos aproximamos, irmãos, da mesa, da ceia do Senhor, nós temos que ter vários sentimentos no nosso coração. É um misto, um mix de sentimentos. É alegria, é gratidão, é contentamento, é alívio, é ao mesmo tempo tristeza em ver e compreender que muitos não entendem, não creem, não aceitam e rejeitam este sacrifício de amor. É sentimento de autoanálise, de olhar para mim mesmo e me perguntar, Senhor, onde eu posso melhorar? Há tantas coisas em mim que eu preciso melhorar. Há tantas coisas em mim que eu preciso deixar para trás. Quando Paulo fala deixando para trás o pecado que tão de perto nos rodeia, a expressão ali é de alguém que tem um cachorro agarrado na sua perna, no seu tornozelo, e fica fazendo assim para poder se livrar. É quando você passa e seus pés se embaraçam em algumas linhas ou em alguns galhos e você sacode porque você quer continuar andando. É essa que deve ser a nossa atitude com relação ao pecado. Sai pecado, sai porque você me atrapalha de caminhar. Afasta de mim tudo aquilo, Senhor, que me impede de estar na Tua presença. Afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que me impede de Te adorar em espírito e em verdade. Afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que impede o meu testemunho de ser mais eficaz. Porque, irmãos, nós vivemos em uma época em que a vida, em que a maturidade cristã cada vez mais será a maior força de evangelização que existe. Porque as pessoas não querem mais ouvir, elas não têm muita disposição para sentar e escutar alguém falando, a não ser que fique falando aquilo que elas querem ouvir. As pessoas, elas querem mensagens curtas, elas querem tuitar, mas é preciso passar tempo na presença de Deus, é preciso gastar tempo. Um carvalho leva séculos para chegar ao seu ápice, à sua maturidade, mas se nós formos cristãos maduros de verdade, as pessoas quererão saber por que nós somos assim, e elas quererão saber o que nós temos que falta a elas, porque discurso tem muitos por aí, no rádio, na televisão, na internet, todo mundo falando um monte de coisa, e as pessoas estão perdidas, elas não sabem a quem ouvir, são muitas vozes que se levantam, mas quando elas olharem para esta igreja, quando elas virem aqui crentes maduros, crentes que se comportam com firmeza na sua fé, crentes que não têm vergonha do seu Senhor, crentes que não têm medo de nada a não ser do pecado que habita nelas mesmas, crentes que vivem a vida para glorificar ao Senhor, que são maduros espiritualmente, então estes bancos não serão suficientes para as pessoas que virão aqui. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar o irmão Gilberto e Master para virem aqui à frente, que vão nos ajudar hoje a servir a ceia do Senhor. Há um cântico que nós vamos cantar daqui a alguns instantes,
todo o poder me foi dado. Esse texto é fantástico. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Todo o mistério da encarnação, o poder da encarnação, o objetivo da encarnação, a vitória da encarnação de Cristo. E quando celebramos a ceia do Senhor, é dessas coisas que nós estamos falando. E o meu coração tem anseio para que você que está aqui hoje, você que é membro desta igreja ou de outra igreja evangélica, que você entenda estas coisas, que você participe destas coisas com esse sentimento. Senhor, muito obrigado. Hoje de manhã eu estava falando na minha classe de batismo, para os irmãos lá, quando Jesus Cristo está na cruz, ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse é um dos textos mais sagrados de toda a Bíblia. Quando falamos desses versículos, estamos pisando em terra santa e deveremos tirar as sandálias dos pés. Porque Jesus Cristo, ele veio e viveu como homem ele precisava sofrer. E eu explicava para os meus alunos hoje, por que o mediador entre Deus e os homens precisa ser homem e Deus ao mesmo tempo? Porque somente um homem pode sofrer pelos pecados. E precisa ser Deus, porque somente Deus é capaz de perdoar pecados e não pecar. Por isso Jesus Cristo tem duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem, ele sofreu como nós, ele sangrou, chorou, sentiu dores, cansaço, fome, sede, frio, calor, como qualquer um de nós. Mas ele é Deus. Por ser Deus, ele não peca, ele não pecou, e por ser Deus, ele perdoa pecados. E aí quando ele grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque a ira de Deus exige a morte do pecador. E o pecador precisava sofrer a ira de Deus. Quando Deus providencia um substituto, sacrifício vicário, substitutivo, esse substituto ele não veio aqui apenas para viver e não sofrer. Ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, e ele o fez. E naquele instante, Deus lança toda a sua ira sobre o seu Filho, a sua ira de um Deus santo, 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 contra os pecados seus, meus e de todos quantos creiam nele. Naquele momento, Jesus sofreu a dor do inferno, para que você não fosse para lá. Por isso ele clama, me desamparaste. Naquele momento, o Pai retira do seu Filho o seu consolo, a sua graça, a sua misericórdia, e por isso Jesus morreu. Jesus não morreu por causa das dores físicas, que eram terríveis. Crucificação é uma das maiores crueldades que o ser humano já inventou para torturar outra pessoa. Mas não foi isso que matou Jesus. Uma pessoa crucificada chegava a ficar, às vezes, 72 horas pendurada na cruz. Jesus ficou 6 horas. E quando ele quis, ele entregou o seu espírito. O que matou Jesus foi a ira de Deus, por causa do seu, do meu e do nosso pecado. Eu não sei se você acha isso coisa de só menos importância, mas isso para mim é mais do que eu posso entender. E chega a me deixar sem fôlego. Ele sofreu as dores do inferno, para que eu não fosse para lá. Por isso, logo em seguida, ele diz, está consumado. O cordeiro foi entregue, o sacrifício foi oferecido, o pecado foi pago, a dívida foi quitada, a expiação foi feita, o cordeiro morreu, e nós temos vida para todo sempre. Amém?